Olá, meus queridos alunos, estamos de volta aí com a videoaula do professor Evandro, continuando a nossa série de videoaulas sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Estamos aí com a seção 3, hoje nós vamos debater do ensino fundamental para o seu concurso. A gente sempre dá algumas dicas para você que está se preparando para os concursos da área de educação, para professor, pedagogo e outras áreas da educação. Então, sempre dizendo a você que deve se ligar no edital para saber exatamente o que é que vai ser cobrado aí na sua prova de concurso. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e vamos ao que nos interessa, que é o debate da LDB. Seção 3 do ensino fundamental, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Então, os artigos que se sucedem aqui, os artigos que compõem a seção 3 do ensino fundamental, vai regulamentar e estabelecer regras para o ensino fundamental em todo o território nacional. Então, vamos aí ao inciso 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, inciso 1, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, nós vamos entender que os artigos que compõem a LDB, elas estão todos encadeados com um princípio básico. A gente discutiu isso na primeira videoaula. É importante vocês assistirem ou darem atenção à parte que nós consideramos geral da LDB, porque ela é base para todos os outros segmentos, para todas as outras seções, capítulos, né, para todos os capítulos e títulos da própria LDB. Então, o inciso 1 diz que o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo. Então, a formação básica do cidadão no ensino fundamental deve ocorrer mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Aí você vai entender por que é tão importante, ou por que é dada tanta importância às linguagens e o cálculo dentro do ensino fundamental em todo o território nacional. Então, o inciso 2 coloca-se o seguinte: a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Nós percebemos que esses incisos eles vão colaborar com aquilo que a gente discutiu no princípio e objetivo da educação. A educação para uma formação completa, para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. Então, esses incisos eles vão colaborar para afirmar aquilo que está dito nos princípios e nos objetivos da educação. Inciso 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores. Inciso 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Mais uma vez, reforçando a vida em sociedade e sua relação com o mundo. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. E aí nós vamos perceber que o ensino fundamental pode ser organizado em ciclos, em séries. Então, quem define isso é o próprio sistema. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do progresso de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino, dando aí liberdade para a organização do ensino fundamental aos sistemas de ensino. Mas como já foi falado aqui em outras videoaulas, normalmente ou é predominante no todo o território nacional a organização em série, a organização seriada, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. O ensino fundamental regular, parágrafo 3º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então,
O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas é assegurada aí às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e o processo próprio de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, aqui tem uma coisa que eu acho que é interessante você ter atenção. Valor de ensino fundamental, ele prioritariamente deve ser presencial. Se tiver algum complemento ou algo a ser utilizado com tecnologias ou com distância, isso deve ser apenas uma complementação e não fazer parte do ensino propriamente dito, ou do ensino fundamental propriamente dito. Ou em casos de uma situação emergencial em que nós não tenhamos aí a possibilidade de oferecer o ensino presencial, ok? Parágrafo 3º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada aí a produção e distribuição de material didático adequado. É claro que nós não vamos pegar a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem nenhuma interpretação ou sem nenhuma adaptação e jogá-la limpa e seca aí nas séries iniciais para crianças de 6 e 7 anos. Mas os temas inerentes aos direitos e aos deveres estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente devem chegar ao domínio de todos aqueles que fazem o ensino fundamental. 6º parágrafo. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, vai falar sobre a bandeira, sobre o hino, todos os símbolos nacionais devem aí permear um ensino transversal que passa aí por várias disciplinas, principalmente aí nos momentos de comemorações cívicas. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, o ensino religioso é de matrícula facultativa, mas é de oferta obrigatória na educação pública brasileira. Os profissionais de ensino religioso devem ensinar o ensino religioso sem preterir, sem escolher como melhor ou pior determinadas religiões e, claro, respeitando aí a grande diversidade cultural religiosa do Brasil. Apresenta-se aos alunos o conhecimento religioso, que o aluno, através do seu pai, do seu responsável, pode ou não matricular-se nessa disciplina, mas deve ser ensinado de forma a respeitar a diversidade e a tolerância entre todas as religiões do território nacional. O parágrafo 1º diz o seguinte: os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então, quem define quem contratar para o ensino religioso ou quais são os critérios para a contratação do professor de ensino religioso são os próprios sistemas de ensino. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, a formação da base curricular deve dar ouvido à comunidade escolar e àqueles que compõem a comunidade escolar. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. E parágrafo 2º, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Então, falando aí da carga horária obrigatória para o ensino fundamental, que deve também progredir ou sofrer progressão, o mínimo
é 4 horas diárias. Se você pega lá o estabelecido da carga horária de 800 horas, divide por 200 de eletivo, você vai encontrar essa carga horária mínima aí de 4 horas diárias. É claro que no ensino noturno você tem uma outra modalidade de ensino, a carga horária normalmente é menor, e isso o parágrafo 1º ressalva aí os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização, né, autorizada nesta lei. Então pode-se ter aí no ensino noturno uma educação parcial, uma educação que a carga horária noturna chega aí a 3 horas, e aí nós temos isso sendo complementado com atividades extracurriculares ou com atividades de educação à distância. Isso quem vai definir é cada sistema de ensino, cada SEDUC, cada Secretaria Estadual de Educação, cada Secretaria Municipal de Educação, e aí por aí vai. E claro, as escolas particulares também estarão obedecendo esta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Então existe aí também uma defesa de que o ensino fundamental chegue aos critérios de ensino integral. Lembrando que a gente discutiu sobre o ensino integral, então o ensino integral você tem que ampliar a educação a no mínimo 7 horas diárias, podendo até ser mais do que 7 horas diárias, ok? Então, o que tínhamos a discutir sobre o ensino fundamental é isto. É interessante vocês lerem, se vocês puderem aí, baixe aí a LDB, dá uma lida, se tiver alguma dúvida, pergunte. E não tem outro segredo para responder questões de LDB é ler a LDB, é debater a LDB, é discutir e se familiarizar com o conteúdo, e aí você com certeza vai acertar todas as questões, ok? Então agradeço aqueles que aguentaram a videoaula até este momento, tá? Agradeço a todos vocês, os inscritos também agradeço, os comentários, e aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, porque se inscrevendo no canal você vai ter acesso a todas as videoaulas do canal do professor Evandro. Então encerramos com o nosso conselho universal, que é: estude, porque quem estuda, Deus ajuda.